para trazer detalhes importantes sobre os bastidores do Atlético. O que a diretoria pensa a respeito da campanha da equipe no Campeonato Brasileiro? O Galo hoje é o 10º colocado do Brasileirão, mas está disputando as duas competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Qual é o pensamento da diretoria a respeito do trabalho de Gabriel Milito e também dos jogadores na disputa do Campeonato Brasileiro? Está dentro das expectativas? Está longe do que o Atlético imaginava? Como pensa a diretoria nesse momento? Conversei com pelo menos um dos R's para trocar uma ideia sobre essa situação e reforços para 2025. O Atlético já planeja a contratação de jogadores para a próxima temporada. Vou trazer todos estes detalhes. Primeiro, sobre qual é o pensamento da diretoria a respeito da campanha do Atlético na disputa do Campeonato Brasileiro 2024. O Atlético hoje é o 10º colocado do Brasileirão. Tem 33 pontos conquistados. Em relação à distância de pontos, está mais próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro que do G6. A diretoria, por mais que o planejamento inicial não fosse esse, a diretoria entende o momento da equipe. Entende que é natural acontecer o que está acontecendo. Até porque o Atlético segue vivo nas competições de mata-mata. Eu, particularmente, acho uma aposta muito arriscada. Mas o Atlético entende que este é um risco calculado. O próprio clube acredita que, caso o Atlético não consiga vencer as competições de mata-mata, é possível se recuperar e garantir a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Os 6 primeiros colocados se classificam para a competição continental do próximo ano. Caso o campeão da Copa do Brasil esteja entre os 6 primeiros, abre uma vaga a mais. Caso o campeão da Copa Libertadores esteja entre os 6 primeiros, abre mais uma vaga. E caso o campeão da Sul-Americana esteja entre os 6 primeiros, também é aberta mais uma vaga. Então é possível que se transforme em G9. Por isso, a tranquilidade do Atlético nesse momento. O Atlético entende que, se não conseguir vencer um mata-mata, conseguirá a classificação por meio do Campeonato Brasileiro. Este é o pensamento da diretoria. A diretoria acredita na força do elenco, enaltece o elenco e acredita também no trabalho desenvolvido pelo técnico Gabriel Milito. Por isso, os gestores estão tranquilos em relação à classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Este é o grande objetivo do Atlético para a próxima temporada neste momento, pensando em Campeonato Brasileiro. Título, infelizmente, já não dá mais para a gente, mas o Atlético, nesse momento, acredita que é possível vencer alguma das competições de mata-mata, ou, caso não vença, conseguir essa classificação ainda pelo Campeonato Brasileiro. Eu conversei com essa mesma fonte sobre a possibilidade de reforços para 2025. A gente trocou uma ideia sobre Marcos Rocha. Ele negou que o Atlético esteja interessado na contratação do Marcos Rocha, assim como um dos outros R's havia negado na manhã de ontem. E aí ele me disse que o Atlético procura sim um lateral direito, quer contratar um lateral direito para o próximo ano, mas só vai definir o nome deste lateral direito depois que houver uma definição em relação à participação ou não na Copa Libertadores. Esta é uma premissa básica para que o Atlético defina quem serão os jogadores contratados para o próximo ano. A diretoria, no entanto, está confiante que o Atlético conseguirá a classificação para a Libertadores e já adianta, em relação à lista, quais são os nomes que estarão no alvo do clube para o próximo mercado da bola. O Atlético quer a contratação de um lateral direito, o Atlético busca mais um volante no mercado da bola e entende que é preciso também reforçar o setor ofensivo, o ataque desse elenco. Então, estas são as posições que o Atlético entende que, nesse momento, são necessárias. Um lateral direito, mais um volante e também um jogador para reforçar o setor ofensivo. Este é o desejo da diretoria atleticana. Boa noite a você, a todos aqui do Bastidores. Voltamos da praia de Copacabana. A delegação do Atlético vai ficar logo ali atrás, hein, pessoal? Amanhã chega o Galo aqui para esse jogo da Copa Libertadores da América. O Atlético, que é um time, né, jogando Copas, e um outro no Campeonato Brasileiro. E é esse o desafio nesta etapa da temporada. Ontem o Hulk sacou bem na zona mista, que não pode ser tão diferente. O time não pode oscilar tanto. O Gabriel Milito falava algo a respeito também, porque acaba que o Galo vai colocando uma pressão muito grande para conquistar uma das Copas, né? Ou a Libertadores, a Copa do Brasil, porque pelo Campeonato Brasileiro vai ficando cada vez mais distante
esse sonho de conquistar uma vaga ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Galo hoje tem 9 pontos atrás do G6. É verdade que tem 2 jogos a menos contra o Grêmio em casa e contra o Atlético Paranaense fora, mas não tem garantia que vai conquistar esses 6 pontos. Não dá para ficar contabilizando 6 pontos sem jogar antes. E esses jogos do Galo serão na... Ontem, Natália, você esteve acompanhando este Bahia e Atlético e, bom, se estamos falando de uma queda coletiva do Cruzeiro, que tem aí essa semana também uma Copa Sul-Americana para disputar, mas ontem foi com titulares aí nas escolhas do treinador contra um time reserva de São Paulo. O Atlético não tá muito desmobilizado nesse Campeonato Brasileiro, não? O Hulk ontem na Zona Mista falou assim que o Atlético tem conseguido separar muito bem, né? O jogo do mata-mata do jogo do Brasileirão, só que tem separado tanto que é um time completamente diferente, né? É um time que não entrega no Brasileirão, que entrega nas competições de mata-mata. É importantíssimo fazer um adendo aqui de que ontem era um Atlético muito modificado. O time que estava em campo ontem não era o time que jogou contra o São Paulo, jogou bem e se classificou. Era um time bastante modificado, por opção do técnico Gabriel Milito, numa estratégia que eu acho até inteligente, porque além do desgaste físico, em especial dos atletas que vinham defendendo as suas seleções, a gente sabe que mentalmente muitos daqueles caras já estavam com a cabeça lá no jogo contra o Fluminense. Agora, quando o técnico opta por mudar, eu nunca gosto quando muda demais. E acho que ontem mudou demais. Dos 10 jogadores de linha, 7 eram jogadores diferentes. Mas mesmo assim, o técnico, quando opta por fazer essa mudança, eu acho que ele conta também que aqueles que estarão em campo vão dar aquele algo a mais, né, Cirilo? Vão aproveitar a oportunidade, inclusive, para se candidatar ao time titular em algum momento. E ontem essa responsabilidade precisa ser dividida no sentido de que quem estava em campo não agregou em nada. O Igor Gomes jogou muito mal, o único lance em que ele apareceu no primeiro tempo foi para tomar um cartão amarelo. O Cadu muito apagado, uma falta de sintonia muito grande entre Cadu, Hulk e Palácios. A dupla de zaga batendo cabeça em muitos momentos. O Mariano com dificuldade para marcar do lado direito. E aí tinha o Palácios, que não é como o Scarpa, que ajuda mais na recomposição. Então tudo isso contribuiu. Para mim, a parcela de culpa do Milito é que ele demorou a mexer no time. O Atlético vai para o intervalo num 0-0 que claramente com aquela formação inicial não ganharia o jogo. E ele espera estar perdendo por 2-0 para mexer. Se ele já sabia que teria que usar os titulares, na minha opinião, ele deveria ter feito as trocas mais cedo. Ô Simões, o que preocupa desse Atlético no Campeonato Brasileiro é que a gente está falando de um time que tomou 36 gols na competição, né? Se pegar aí a classificação de melhores defesas, de baixo para cima, a 4ª pior defesa do campeonato. É muito gol tomado. Tá focado nas Copas, mas acho que tá em excesso essa desmobilização aí. Ô Cirilo, mas eu vou te falar assim, com toda sinceridade, sabe? E não é passar pano, não, longe disso, sabe? Mas, cara, o Atlético classificou quinta-feira contra o São Paulo. Quarta-feira, esse horário assim, vai estar entrando em campo no Maracanã, disputando a vaga na semifinal da Copa Libertadores, sabe? Acho que mentalmente é natural estar pensando adiante? Eu acho que assim, em tudo, a gente tem o mundo real e o mundo ideal. Né? No mundo ideal, é que todo mundo jogue tudo para ganhar. Né? Só que o mundo real é de que o Atlético tem mais chance de vencer a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Com certeza a Copa do Brasil. O Atlético tem mais chance de vencer a Copa Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Sabe? E o mundo real, até no jogador de alto nível e de alto rendimento, como são os do Atlético, é ter esse tipo de motivação diferente. É o ideal? Claro que não é o ideal, mas isso acontece no futebol desde que passou a ter mais de uma competição ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu não consigo, eu acho que são situações totalmente diferentes, sabe? Assim, o que aconteceu com o Cruzeiro, com o São Paulo, do Atlético com o Bahia, porque assim, eu não consigo, o Milito fez as opções por questão física, jogador que voltou de eliminatórias, Paulinho que não treinou a semana inteira, aí o Scarpa entra lá, 2-0 pro Bahia, o Scarpa pensando, pô, quarto eu vou no Maracanã, sabe? Eu acho que são situações diferentes, eu não consigo ver assim, claro, mas de toda forma eu acho que a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro pode vir a preocupar, mas isso se ele não vencer nenhuma das duas Copas, mas eu acho que ele tá muito vivo nas duas. Edu, te preocupa ou você enxerga com naturalidade? Não, no Campeonato Brasileiro é lógico que preocupa, né? O Atlético tá ficando para trás, as Copas são traiçoeiras, ao mesmo tempo que você tá muito empolgado, que você tá avançando. É um mata-mata. Ela pode acabar semana que vem, né? A frustração pode vir e vir pesada, mas Cirilo,
Os últimos 6 jogos do Atlético pelo Campeonato Brasileiro, todos eles foram entre jogos de Copa. A começar pelo 2-2 contra o CRB, aí veio o Criciúma, um péssimo jogo do Atlético, depois teve jogo de Copa. O clássico desses 6 jogos foi o único que o Atlético jogou bem. O único. Todos os outros jogos o Atlético teve problema. Contra o Cuiabá o segundo tempo horroroso, contra o Fluminense o jogo inteiro horroroso, contra o Grêmio o Atlético virou porque tinha um a mais, porque o primeiro tempo foi de chorar. E agora contra o Bahia, um jogo horroroso também. Todos os 6 últimos jogos do Atlético entre jogos de Copa. Então, há uma nítida falta de foco no Campeonato Brasileiro. Não tá certo, tá errado, não é uma desculpa. E dos 4 classificados para a Copa do Brasil, o Corinthians tomou um vareio do Botafogo, não fosse o Hugo, e o outro foi um clássico. Flamengo e Vasco. E tanto que eu disse, o único bom jogo do Atlético entre as Copas foi o clássico contra o Cruzeiro. Rapaziada, ficamos aí com o nosso... As notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente está falando do Atlético Mineiro, as informações que foram atualizadas aí com o Thiago Fernandes, que está fazendo o trabalho pelo Camisa 12, e com os amigos aí da Rádio Tatiaia Esporte. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.